É muita alegria, mais uma vez, estar aqui, aceitando o convite do Núcleo Espírita Chico Xavier, que já não é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de estar trazendo um pouquinho dos ensinamentos de Jesus para que possamos dividir, refletir. Eu sou Anabela, meu nome é Anabela, eu participo da Casa Espírita, Centro Espírita Maria Angélica, o SEMA, aqui no Recreio, e já mais de uma vez aceitei com muita alegria o convite do Núcleo Espírita de Estudos Espíritas Chico Xavier. Então, vamos, hoje, usar uma página para nosso preparo de uma autora que não se declara espírita, porém que tem pensamentos para lá de espíritas, né? Ela pode até não ser espírita de carteirinha, mas é com certeza de coração. O nome dela é Edna Frigato e suas mensagens podem ser encontradas no link do Recanto das Letras. Vale a pena, são muitas mensagens bonitas. E essa, particularmente, se intitula Benditos Sejam. Benditos sejam os que chegam em nossa vida em silêncio, com passos leves, para não acordar nossas dores, não despertar nossos fantasmas, não ressuscitar nossos medos. Benditos sejam os que se dirigem a nós com leveza, com gentileza, falando o idioma da paz, para não assustar nossa alma. Benditos sejam os que tocam nosso coração com carinho, nos olham com respeito e nos aceitam inteiros, com todos os nossos erros e imperfeições. Benditos sejam os que, podendo ser qualquer coisa em nossa vida, escolhem ser doação. Benditos sejam esses seres iluminados que nos chegam como anjo, como flor ou passarinho, que dão asas aos nossos sonhos e, tendo a liberdade de ir, escolhem ficar e ser ninho. Então, com muita gratidão no nosso coração pela oportunidade de termos tantas pessoas maravilhosas ao nosso redor, sendo ninhos para a nossa vida, para começar por Jesus, que é o nosso maior ninho, onde nós podemos nos aconchegar sempre. Vamos pedir que Ele esteja junto de nós nesse momento em que vamos conversar sobre seus ensinamentos, refletir um pouquinho mais sobre tudo aquilo que Ele nos legou e nos espelharmos nos seus exemplos e nos exemplos daqueles que foram escolhidos como seus mensageiros. Então, com muita gratidão no nosso coração, pedimos a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, que nos permita darmos por iniciado o estudo de hoje. Graças a Deus. Então, esse nosso estudo vai ser baseado no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Sede Perfeitos. Mais especificamente, vamos refletir sobre o item 10 desse capítulo, no qual, nas instruções dos Espíritos, eles falam sobre o homem no mundo. E aí, iniciando esse estudo, a gente percebe que parece que tem uma contradição. Como é que o homem pode ser perfeito, é o título do capítulo, neste mundo em que vivemos? Como é que o homem vai ser perfeito? Como é que o homem vai ser um homem no mundo, neste mundo ainda tão conturbado, tão longe da perfeição? Esse mundo de provas e expiações em que a Terra ainda se localiza, por mais que já estejamos nos encaminhando para a regeneração, mas ainda falta nos regenerarmos para que possamos merecer essa mudança de degrau da Terra. Mas, levando em conta tudo que Jesus nos falou, temos que acreditar, porque ele nos disse: vós sois a luz do mundo. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Está lá no Evangelho de Mateus. E ainda mais, ele diz assim: sede vós perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. João, o evangelista, relembra que na pregação de Jesus, ele cita o Salmo de Davi, que fala assim: vós sois deuses, e ele completa, Jesus, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então, é para acreditar.
Ele não ia nos dizer que nós somos capazes disso tudo se nós não fôssemos. Ele não podia estar sendo otimista demais, afinal, é o ser mais puro, perfeito e com maior conhecimento que a Terra já recebeu. Mas é que, na verdade, o que nós precisamos entender é que o mestre, com todas essas lições, ele não se refere ao ser humano falível, imperfeito, rebelde, que nós ainda somos, mas sim, ele já visualiza o homem do futuro, o ser perfeito que um dia todos nós seremos. Ele sabe da nossa condição de perfectibilidade, ele sabe da nossa caminhada ainda tropeçando muito, ainda caindo, ralando os joelhos desconjuntados, mas levantando, com o auxílio de Jesus, com o auxílio dos espíritos amigos, caminhando, buscando nos melhorarmos para um dia realmente sermos perfeitos. Esses convites, eles traduzem a confiança e a paciência de Deus, nosso Pai, e nós, seus filhos, criados simples e ignorantes, para sermos felizes e atingirmos a perfeição relativa, e por isso mesmo ele nos enviou Jesus, nosso irmão mais velho, para nos ajudar, para nos mostrar o caminho que chega a este farol que ilumina a nossa vida. Ele venceu o mundo, como ele nos diz, e nós também venceremos. O Espírito Emmanuel, no seu livro chamado Segue-me, tem um capítulo que se chama Fardo, e ele diz assim: do acervo de pedra bruta nasce o ouro puro, e do cascalho pesado emerge o diamante. Então, somos assim, todos nós, diamantes ainda em seu estado bruto, mas que um dia conseguiremos nos fazer brilhar, porque temos o auxílio de tantos e tantos que nos amam. Por isso, falando em Emmanuel, quando preparávamos esse estudo, ficamos pensando quem vamos usar como exemplo de homem que venceu o mundo, do homem do mundo, neste capítulo, Sede Perfeitos. E nos veio à mente, claramente, inspirado pelos espíritos amigos, a lembrança do nosso querido Chico Xavier, o mentor desta casa abençoada, nosso querido Francisco Cândido Xavier. Então, comecei eu a pesquisar a vida do Chico, porque eu queria falar, não fazer uma biografia do Chico Xavier, mas conseguir focar o homem Chico Xavier, homem no mundo, vivendo no mundo sem ser do mundo. Então, eu comecei a pesquisar e reli o livro As Vidas de Chico Xavier, do jornalista Marcel Souto Maior, que foi um dos maiores biógrafos do Chico. Ele é um jornalista isento, segundo ele, não é espírita, embora seus amigos dizem que ele já é quase espírita, porque são vários os livros que ele já escreveu sobre Chico, muitos já se transformaram em livro, é autor também de uma biografia de Kardec, mas ele narra com uma isenção, uma pesquisa muito grande, ele esteve muitas vezes com Chico Xavier. Então, e nós resolvemos trazer alguns exemplos da vida de Chico que nos aproximam mais da sua vida no dia a dia, como homem no mundo que ele foi. Então, alguém pode pensar assim, quando a gente fala, mas Chico não é exemplo para a gente. Chico era um santo, nunca vou poder seguir o exemplo dele. Claro que nós estamos muito longe, né, de chegar perto da grandeza desse grande missionário. Mas algumas palavras, atitudes suas ao longo da sua vida mostram que ele era essencialmente um ser humano, gente como a gente. Ele foi um homem excepcional, grandioso, mas ele foi um ser humano. Enquanto ser encarnado aqui, ele viveu no mundo. Ele foi um homem do mundo. Essas qualidades de Chico, né, essa responsabilidade enorme que ele sempre teve, a disciplina imposta por Emmanuel, todos conhecem a passagem, que ele diz: o que é que eu preciso? Quando ele se encontrou pela primeira vez com o Espírito Emmanuel, disciplina, outra coisa, disciplina, mais uma coisa, disciplina, isso é muito conhecido.
ele vivenciou muitas vezes situações em que ele se viu angustiado, preocupado. O capítulo que nós estamos estudando, o Sede Perfeitos, no item 10, mais especificamente, o espírito protetor que assina essa instrução nos diz que nós precisamos purificar os nossos corações, não deixando que pensamentos fúteis ou mundanos nos perturbem, que devemos buscar elevar o nosso espírito, implorando a assistência dos bons espíritos, que nunca nos falha. E Chico, a gente exemplificando essa passagem, ouvi uma vez de Emmanuel, porque Chico teve muitos problemas de saúde, problemas seríssimos. Todo mundo conhece a biografia do Chico, desde criança, passou muitas dores. E houve uma ocasião em que ele estava passando mal, com problemas muito sérios na vista, e até as pessoas mais chegadas a ele falavam: Poxa, como é que seu mentor, Emmanuel, permite que você sofra tanto? O doutor Bezerra de Menezes, será que não pode te ajudar? E ele aí, ele perguntou, né, muito humilde, como ele sempre foi, a Emmanuel, se eu poderia ser ajudado, dói tanto. E Emmanuel disse assim para ele: sua condição de médium não exonera você da necessidade de lutar e sofrer em seu próprio benefício, como acontece às outras pessoas. Se nem o Cristo teve privilégios, por que você os teria? Então, ali já colocou Chico no seu lugar. Quer dizer, e ele aceitou. A gente talvez tivesse um pouquinho mais de revolta, né? Ele entendeu e aceitou as agruras da vida. E mais tarde, muito mais tarde, quando ele já estava bem idoso, muito mais sábio, ele dizia que ele só tinha a agradecer todas as dificuldades que ele passou. Então, nesse texto das Instruções dos Espíritos, do capítulo 17, lá ainda no item 10, há um parágrafo que nos diz assim: não penseis que vos exortar incessantemente a prece e a evocação mental, queiramos levar-vos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade que estáis condenados a viver. Não, vivei como os homens do vosso tempo, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia, mas fazei-o com um sentimento de pureza que os possam santificar. E, nesse aspecto, são inúmeros os exemplos da vida do Chico. Por exemplo, o primeiro exemplo, Emmanuel, quando iniciou o seu contato com Chico, lhe falou do seu compromisso com a psicografia de vários livros que seriam trazidos pelos espíritos. E lhe disse que a meta era a psicografia de 60 livros que ele planejou. E aí, quando ele terminou a psicografia do 60º livro, ele respirou aliviado. Ele deve ter pensado assim: ai, consegui, vou poder relaxar agora. Então, nessa biografia que o Marcel Sotomayor nos fala, ele diz que Chico se surpreendeu muito quando Emmanuel lhe disse assim: os mentores da vida maior me advertiram que devemos chegar ao limite de 100 livros. E que depois se revelou muito mais à frente, né? Quando o próprio Emmanuel lhe disse, mais lá para frente, que a sua vida foi desapropriada. Então, sabemos que ele psicografou mais de 400 livros. Mas, naquele momento, com aquela perspectiva esgotadora de psicografar mais 40, ele mal sabia o que ele esperava, Chico se deu o direito de ser humano. E mais tarde desabafou com amigos. Na próxima encarnação, não quero saber de livros, nem de imprensa, não quero nada. Quero nascer num lugar onde só haja analfabetos. E não quero ser médico. Quer dizer, ele se deixou ali levar muito naturalmente por um sentimento muito humano. Caramba, eu pensei que já tivesse cumprido minha missão, mas ainda tenho muito mais à frente. Um outro exemplo muito conhecido da vida do Chico, em que ele se comporta como um ser humano, como todos nós. É muito conhecido aquele episódio do avião em que ele estava num avião, em viagem,
não estou me lembrando para onde, mas era aqui dentro do Brasil mesmo, nem sei se Chico já saiu do Brasil, não me lembro. Mas o avião, por causa da turbulência, começou a balançar, representando perigo, e todo mundo, todos os passageiros, começaram a gritar, e Chico, inclusive. Socorro, socorro, estou com medo. Aí, Emmanuel apareceu para ele no corredor do avião, onde ele estava, gritando como todo mundo, e falou: o que é que você está fazendo? E ele falou: eu estou apavorado, como todo mundo, estou com medo de morrer, como qualquer ser humano. E ouviu de Emmanuel: então cale a boca, para não afligir a cabeça dos outros. Morra com fé, morra com educação. Ah, Chico ficou arrasado. E mais tarde ele confidenciou aos amigos que quando Emmanuel virou as costas e desapareceu, ele falou assim: quero saber como alguém pode morrer com educação, e continuou a gritar, como todos os outros. E é interessante registrar que num programa de televisão dos anos 70, chamado Pinga Fogo, da extinta TV Tupi, em duas ocasiões Chico participou desse programa. O primeiro foi em julho de 1971, e Emmanuel sempre esteve ao lado dele durante todo o tempo, auxiliando nas respostas, era como se fosse uma sabatina, foi um programa de muito sucesso, e que a gente pode encontrar ainda, entrando no YouTube, na internet, coloca Pinga Fogo, que são lições maravilhosas. Então, diz que nesse momento que ele fala sobre essa experiência dele no avião, né, sobre esse vexame, né, vamos dizer assim, que ele deu, que Emmanuel, neste momento, se afastou dele. Eu acho que Emmanuel, né, como espírito já muito evoluído, deve ter sentido vergonha, aquela vergonha alheia, né? Não quis participar desse momento. E nesse mesmo programa, ele participou duas vezes, na segunda vez em que ele esteve, ele também ocorre ali um outro episódio que mostra como esse grande médico, como esse grande homem se comportava como gente, como a gente. A primeira participação dele foi em julho de 1971, e em dezembro de 71 ele foi novamente convidado. Na primeira vez que ele foi, ele chegou lá com aquele bonezinho que era peculiar e tal, com aquela postura dele, participou do programa, mas quando foi em dezembro, ele chegou, para a surpresa de todos, sem o bonezinho, mas com uma peruca. E aí, as pessoas, né, ali do próprio programa ficaram assim surpresas, e ele aí justificou: não, eu estou usando essa pequena prótese porque a friagem na cabeça piora a minha sinusite. Desculpa, meio esfarrapada, devemos, né, reconhecer. Mas muito mais tarde, lá já despreocupado com a opinião alheia, ele diria, como explica Marcel Souto Maior na entrevista que fez com ele, que ele disse assim: devemos cuidar da nossa aparência física como cuidamos da parte espiritual. Não temos o direito de chocar e enfeiar o mundo com as nossas deficiências. Usei peruca, sim, quero me apresentar direitinho, arrumadinho, não quero parecer uma peça de museu. Quero ser, sim, tenho todo o direito, e tinha e tem todo o direito, porque ao longo da sua vida, Chico sempre fez questão de se apresentar com alguns fiozinhos de cabelo, naquela cabecinha calva dele. Lá no final da vida, ele voltou a usar os seus chapéuzinhos, que aí já muito doentinho, acho que talvez a peruca já até incomodasse mais. E ele disse, né, para alguns amigos: pus cabelo na cabeça, sim, e pus mesmo porque eu preciso, isso me honra muito. Quero andar direitinho, com roupa limpa e cabelos na cabeça. Era sua pequena oportunidade de mostrar que ele se preocupava com sua aparência, sim. Ele tinha todo o direito de fazer isso, como qualquer mortal. Mas, ao mesmo tempo que ele se permitia esses pequenos atos da vida do mundo, ele tinha total noção das suas necessidades. E ele cansava de repetir: graças a Deus aprendi a viver apenas com o necessário. E ele era dono de uma ironia muito fina. E é um momento que ele disse assim: é, que pessoas possuem 35
pares de sapato, para que tanto? Onde vão arrumar 70 pés? Quer dizer, ele tinha também essa veia crítica muito acurada, mas com todo carinho, com todo respeito que ele sempre teve. E essa observação dele, eu acho que vai muito para as mulheres. Acho que a maioria das mulheres é muito centopeia, né? Como a gente gosta de sapatos, né? No capítulo do Evangelho, que está nos servindo de roteiro, mais uma vez, o Espírito Protetor, que assina o item 10, diz que devemos estar sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência e a ventura do herdeiro do céu que conta os dias que o aproximam da sua herança. Então, Chico mostrou isso ao longo da sua vida toda, apesar das suas dificuldades físicas e mesmo espirituais, porque ele era muito assediado, era constante ele dizer, mediante as críticas que ele recebia de seus adversários, ele dizia: posso, muito engraçada a maneira como ele falava, posso ser uma besta espírita, pois transporto os textos dos benfeitores espirituais, mas eu não sou um espírito besta. Então, no finalzinho da sua vida física, quando os amigos diziam assim: Chico, você é um santo, você vai direto para o céu, e ele falava com bom humor: vou mesmo para o céu, o centro espírita umbralino. Então, ele sempre com muito bom humor, mostrando que ele estava aqui, mas não com todo o contato dele com o plano espiritual, com toda a sua trajetória de missionário, ele nunca deixou de estar aqui no mundo, nos dando exemplos de como viver sem fugir ao nosso dia a dia, mas conservando o bom humor, a vontade de viver. Ele sempre foi alvo de muitas críticas, como nós falamos, e nesse programa Pinga Fogo, que eu já citei, acho que foi no segundo programa, um dos presentes do auditório fez aquela pergunta, né, que incomodava muita gente: por que que Chico Xavier se alimentava de carne, não era vegetariano? E Chico não fugiu à resposta. Ele lembrou que esta é uma questão antiga nos meios espiritualistas, e esclareceu que há milênios nosso corpo espiritual está condicionado à necessidade da proteína animal em muitos de nós. Não devemos esquecer que o corpo espiritual, o perispírito, é o modelo organizador biológico, ou seja, as nossas células do corpo físico refletem as células do corpo espiritual. E ele aconselha que não se deve entrar em regimes vegetarianos, de repente, sem uma preparação adequada, sem um acompanhamento médico. Então, ele diz que é necessário que a gente saiba como cuidar do corpo, da mesma maneira que a gente tem que saber como cuidar do espírito. E ele disse, né, ele conclui nesse Pinga-Fogo lá de dezembro de 71, que cada qual tem que avaliar a sua necessidade conforme as condições da sua vida física. E apenas a título de curiosidade, vamos lembrar que Chico, como todos nós, né, ainda precisava de um bom bife, como a maioria de nós, né, ainda precisava de um bom bife para a sua nutrição. Mas, segundo os historiadores, Hitler era vegetariano, o que mostra que a evolução espiritual não tem nada a ver com o que se alimenta. O que importa não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca do homem, como nos disse Jesus. E Chico amava os animais, ele jamais se utilizaria deles com crueldade, com abuso, que é uma das grandes críticas daqueles que são contra a alimentação animal, com todo respeito. Que realmente um dia chegaremos lá, não precisaremos mais usar a proteína animal como alimentação. Mas ainda para aqueles que precisam, desde que seja feito com respeito, sem crueldade, nada contra. Chico tinha tanta sensibilidade com relação aos animais
que uma vez ele conta que ele chorou emocionado quando ele viu pertinho de um cãozinho que estava no finalzinho da sua vida física, tinha sido atropelado, ele viu o corpo espiritual de um outro cão que lambia as feridas desse cãozinho perto do fim para atenuar os seus sofrimentos. Veja que coisa linda, que visão linda que o Chico teve, que nos traz, nós que a maioria, né, de nós ainda temos assim, muito carinho pelos nossos pets, né? E ele afirmou que os espíritos da natureza, que cuidam desses perispíritos ainda na caminhada evolutiva, ainda não são espíritos, né, na condição humana, mas que se encaminham para eles, ele informou que os espíritos encarregados, costumam deixá-los após a desencarnação junto às famílias que o adotaram, para que ali, mesmo em corpo espiritual, eles continuem recebendo por um tempo ainda aquele carinho, aquela vibração, até a próxima encarnação, que normalmente os espíritos nos informam que costuma ser bastante breve nos animais. São muitas histórias em relação essa ligação de Chico com os animais. Ele tinha um cachorrinho que ele amava muito e que foi envenenado, também se sabe dessa história. E ele, uma vez, ele ganhou, depois dessa desencarnação desse cachorrinho, que me deixou muito triste, ele recebeu, tempos depois, um outrozinho, um vira-lata que apareceu, e Chico fez ele perceber que aquele novo cachorrinho era o mesmo cachorrinho que ele tinha tido em tempos, um período anterior. Há também outros exemplos interessantes. Uma vez convidaram Chico para pescar. Ele foi, botou o chapéu na cabeça e tomou o rumo do Ribeirão. Acomodou-se lá no barranco e lançou a linha na água, mas nenhum peixinho chegava, se aproximava da linha. Ali, né, era comum a presença de lambaris, que são pequenos peixinhos de água doce. Aí, um dos amigos estranhou tanta falta de sorte de Chico. E ele falou: por que não chega nenhum? Você não consegue fisgar nenhum peixe? Ele falou assim: ah, não coloquei isca no anzol, não quero incomodar os bichinhos. Quer dizer, ele jogava a linha pura e ele ficava só, sem querer, na verdade, machucar aqueles animaizinhos, né? Que são criaturas de Deus, né? Chico vem no encontro do último parágrafo desse texto que nós estamos estudando, servindo de base no Evangelho, que ele, quando o Espírito Protetor, que assina a instrução, nos diz assim: sede felizes nos quadros das necessidades humanas, mas que a vossa felicidade não entre jamais um pensamento, um ato que possa ofender a Deus, ou fazer que ele se vele à face dos que vos amam e vos dirigem. Então, Chico sempre primou por essa preocupação de ser feliz, procurar ser feliz, apesar de todas as dificuldades que ele viveu, mas sem um ato sequer, ou um pensamento que pudesse ofender a Deus. Ele costumava dizer que as pessoas tinham que cuidar dessa vida, esquecer das outras, porque essa vida já dá trabalho demais. Não tem que ficar preocupado com o que eu fiz no passado ou o que não fosse no futuro. Vamos viver da melhor maneira possível. Porque é isso que nós precisamos para planejar o nosso futuro, que o nosso futuro vai ser decorrente do que nós plantamos, não é? Como Paulo de Tarso nos alerta, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, vamos viver da melhor maneira possível, hoje, nesta encarnação, para que possamos, num futuro, colhermos bons frutos da semente que semearmos hoje. E Chico sempre semeou as melhores sementes possíveis. Há uma passagem em que mostra a atitude do Chico como um perfeito samaritano, um perfeito bom samaritano, tal qual a parábola que Jesus nos contou. Então, de acordo com a narrativa de seus biógrafos, em especial o Marcel Souto Maior, conta que, uma ocasião, um cego estava sendo guiado por um bêbado, despencou de uma altura de 4 metros e ficou lá caído, muito machucado.
E quando o Chico soube dessa situação, correu lá para ajudar. Então, recolheu aquele pobre homem que estava todo machucado, levou ele, alugou um quartinho num pardieiro, que era um lugar muito ruim, porque ele também tinha muito pouco recurso, ele nunca usou nada de lucros de toda a sua produção literária, sempre viveu exclusivamente com seus vencimentos do seu trabalho como funcionário do Ministério da Agricultura e mais tarde com aposentadoria, mas ele conseguiu, com todo o conhecimento das pessoas que ele tinha, ele pediu um médico que foi atender de graça aquele ferido. Aí ele ficou ali durante um tempo, nessa época ele ainda estava trabalhando, mas ele precisava de quem cuidasse do moço durante o dia. À noite ele ficava lá com aquele senhor que se recuperava, aquele cego todo machucado, decorrente da queda. Então, mas de dia ele tinha que trabalhar. Aí ele colocou um anúncio no jornal da cidade, apelando para quem pudesse fazer essa caridade. E se apresentaram ao Chico duas moças, dispostas a ajudar, porque elas tinham o dia livre, porque elas trabalhavam somente à noite. Elas eram prostitutas. No dizer de Chico, elas eram irmãs vinculadas ao comércio das forças sexuais. Ele era tão delicado que ele não usava o termo pelo qual elas eram conhecidas. E elas, então, ele aceitou prontamente, por que não? E elas, então, ficaram cuidando desse doente durante o dia, que elas tinham o dia de folga, o trabalho delas era noturno, e após um mês convivendo, cuidando do doente, convivendo com Chico, elas não conseguiram voltar à antiga vida. Elas mudaram sua maneira de Chico, que podemos seguir. E há fatos que mostram ele agindo como verdadeiro bom samaritano, assim como a parábola de Jesus. Ele, o biógrafo Marcel Souto Maior, nos conta uma passagem em que Jesus atuou perfeitamente como bom samaritano da parábola. Um cego, guiado por um bêbado, acabou despencando de uma altura de 4 metros num barranco e ficou lá muito machucado. E quando o Chico soube disso, ele correu para ajudar. E ele, com seus parcos recursos, alugou um quarto num pardieiro. Ele nunca usou em nenhum momento qualquer bem decorrente, lucro decorrente da sua produção dos livros. Ele sempre viveu com os seus recursos da sua aposentadoria no final da vida, do seu trabalho como funcionário do Ministério da Agricultura. Mas ele conseguiu um médico para atender de graça aquele senhor, aquele pobre coitado que estava todo machucado, cuidou do moço durante a noite, mas ele precisava de pessoas que cuidassem do moço durante o dia. E porque ele tinha que trabalhar nessa época, ele ainda estava trabalhando. Então ele colocou um anúncio no jornal da cidade, apelando para quem pudesse fazer essa caridade. E se apresentaram então duas moças dispostas a ajudar, porque elas tinham o dia livre, porque trabalhavam somente à noite. Elas eram prostitutas, ou, nas palavras do Chico, irmãs vinculadas ao comércio das forças sexuais. Ele era tão delicado que ele se recusava a falar a palavra da, da profissão mais antiga do mundo, pela qual elas eram conhecidas. Então, elas passaram, o Chico aceitou a oferta, claro, e elas passaram um mês cuidando daquele doente. E, ao final desse mês de convivência com o Chico, as duas resolveram ir embora da cidade, mudando a sua maneira de encarar a vida, seu modo de viver e de como ganhar a vida. Então, foram embora para Belo Horizonte. Uma foi trabalhar numa tinturaria e a outra se tornou enfermeira. Então, vejam só que Chico, com essa sua atitude de bom samaritano, ele não salvou só aquele moço que estava doente, que estava machucado, ele salvou também as duas que estavam machucadas lá na sua alma, no seu interior, mudando o rumo da sua vida. Esse grande ser humano nos legou mais de 400 livros, como nós sabemos, nessa longa existência física, que terminou placidamente
com educação, como lá na frente, lá quando ele era mais jovem, ele disse que não conseguiria morrer com educação, quando ele, no final da vida dele, ele terminou placidamente, inclusive num dia cheio de alegria para o povo brasileiro, como ele sempre disse que ele gostaria de que acontecesse, porque foi em 2002, com 92 anos, exatamente no dia em que o Chico é, que o Chico escolheu, vamos dizer assim, né? Porque o espírito super adiantado como ele, com certeza tinha plena consciência de quando chegaria a sua desencarnação, no dia 3 de junho de 2002, exatamente quando o Brasil conquistava o pentacampeonato. Coitado, se fosse agora, a gente está acabando de vivenciar uma Copa do Mundo em que o Brasil foi eliminado, né? Foi a última vez em que o Brasil chegou no campeonato, mas o Brasil é o país do futebol, mas também é o país do evangelho, então vamos ter confiança de que o Brasil vai viver outras tantas alegrias, não só com o futebol, mas principalmente com os exemplos como Chico Xavier nos legou. Herculano Pires, que foi um grande estudioso espírita, dizia que Chico era um ser interexistente, capaz de viver aqui como homem no mundo e além, lá no além, como homem fora do mundo. Ele viveu nesse mundo e partiu dele sem se deixar abater pelas ilusões e armadilhas da matéria, com a consciência do cumprimento da sua árdua missão, graças à qual temos hoje tantas ferramentas de auxílio para podermos, um dia, como Chico, dizer a nós mesmos, com a convicção que ele tinha, o que eu preciso é de um bom travesseiro na consciência para dormir com tranquilidade. Esse tesouro, graças a Deus, não me tem faltado. Ele pôde dizer isso. E nós? Vamos refletir. Claro que ainda estamos longe de chegar à grandeza do nosso Chico, patrono dessa casa abençoada de estudos. Ele está ainda aí, nos ajudando, com toda a certeza do plano espiritual, ele nos abraça, nos ensina, nos acolhe, não só aí na casa espírita, que leva o seu nome, mas em cada lugar em que nós estamos, em que nós fazemos a conexão em pensamento, em coração, com esse grande missionário de Jesus, que é, usava sábias palavras sempre para nos ajudar a caminhar através da sua biografia, a gente sabe disso. A gente que teve a felicidade de ser razoavelmente contemporâneos do Cristo, não do Cristo, mas o representante do Cristo, tivemos essa oportunidade de sermos contemporâneos, não convivendo com ele, mas a maioria de nós conviveu na mesma época do Chico e pudemos, né, é, absorver esse exemplo de vida do maior espírita que a doutrina, o movimento espírita conheceu. E ele, vamos encerrar com umas palavras sábias que ele, mais uma vez, nos deixa. Ele falou: aos outros dou o direito de serem como sou. A mim dou o dever de ser cada vez melhor. Então, que a gente possa também chegar a um momento em que a gente possa dizer isso de coração, respeitando o outro como ele é, respeitando o direito do outro ser como são, como cada um é, tendo indulgência, tendo benevolência e exercendo o perdão, a verdadeira caridade, o famoso BIP, benevolência, indulgência e perdão, que Kardec nos ensina no Livro dos Espíritos, como Jesus entendia a verdadeira caridade, que foi a prática de Chico Xavier a vida inteira. Mas vamos, a cada um de nós, exercer conosco o dever de ser cada vez melhor. Que Jesus nos abençoe, que Chico, onde estiver, com certeza está vibrando por nós. Continua lá no plano espiritual, pertinho de cada um de nós,
nos legando com o seu amor, com o seu papel de mensageiro de Jesus, o melhor exemplo que nós poderíamos ter. Graças a Deus. E assim, mais uma vez, com toda a gratidão no coração, vamos pedir licença para nós encerrarmos, chegarmos ao fim deste estudo de hoje, com a certeza de que as lições de Jesus, as lições trazidas pelo nosso Chico, estão dentro de nós, são sementes que foram semeadas no nosso coração e que possamos nós, cada um de nós, sermos solos férteis para que essas sementes possam brotar, florescer, frutificar e que sejamos todos seguidores de Jesus, espíritas de verdade, não apenas espíritas de aparência, que possamos nos orgulhar de sermos seguidores do Mestre e amigos do nosso querido Chico. Graças a Deus.